Oi, oi. Boa noite a todos. Dá para escutar direito? Precisa aumentar o som. Mais luz. Tudo muito bom? Tô esperando a Fernanda entrar. Daqui a pouquinho. Tá. Entrou. Deixa eu chamar. O som tá baixo? E agora? Como tá o som? Oi, Fernanda? Olá, boa noite. Boa noite. O som tá bom? Tô escutando bem. Tô escutando bem, pelo menos a Fernanda. Eu também. Para mim tá bom. Então tá bom. Então, primeiro, obrigada pela presença aí de todos. Hoje a gente vai falar vai continuar, né, falando sobre as plantas alimentícias não convencionais e vai falar um pouquinho da importância, né? Para quem não me conhece, eu sou a Andrea, sou bióloga, botânica, há um bom tempo já, e tenho essa parceria com a Fernanda, né, com a doutora Fernanda Tresmonde. Isso aí, Fê, vamos lá, pode falar aí. Olá, pessoal. Na live passada eu não consegui participar, mas nessa daqui eu tô aqui para continuar falando sobre as plantas alimentícias não convencionais, né? Sim. Terapia. E a gente está nessa ideia de divulgar o conhecimento científico a partir das plantas. E também ela já faz 6. Essa é minha filha, que vai participar aqui com a gente. E vai soltar bobô? Vai, Ceci. Agora vai lá brincar, vai? Soltar cocô E também aí, 3 para, dias. Ceci. 3 dias pro dia. E Gente, faz parte. é, Daqui a pouco ela faz parte. para de ser uma Sim. novidade para ela. É porque E a ela gente queria vai falar começar a falar a respeito das punks, né? As plantas alimentícias não convencionais. Você quer começar fazendo a Uhum. introdução, Andréia? Eu queria saber se o pessoal sabe o que que é punk, né? O que que é uma punk, né? Tudo é punk? Qualquer parte da planta que eu como que é punk, né? Que esse é um grande problema, porque a maioria das pessoas acredita que é tudo mato, erva daninha, que tem problema se eu comer, né? E é um grande problema se você não souber o que você está comendo, né? Isso é uma coisa muito preocupante, porque planta em planta, que ainda mais a gente que trabalha até um pouco com planta medicinal, a diferença é até na quantidade que você come, que pode fazer muito mal e acabar te fazendo passar, ter que procurar hospital e tudo. E nesse tempo que a gente está vivendo, a melhor coisa que a gente tem é evitar de ir num hospital, né? Então, qualquer parte da planta eu posso utilizar, né? Dependendo se ela for comestível mesmo. Então, Daqui a pouquinho o que a gente fica mais preocupada, assim, é que atualmente a, a quantidade de plantas disponíveis que tem para a gente comer, uma biodiversidade, é muito pequena. Né? A gente não dá valor ao que tem aí ao redor da gente, né? Tem muitas plantas que a gente passa e nem percebe que são, né? Não sei, a criação de vocês, como é que vocês pensam sobre isso, né, Fernanda? Sim, primeiro eu gostaria de dizer assim que as plantas elas recebem esse nome, as punks, porque é como a Andrea falou, né? Elas são tidas como mato. Tem, Uhum. tem várias informações a respeito disso. Só que elas são não convencionais em alguns locais, né? Em outros locais elas são convencionais. Por exemplo, em um determinado, uma experiência minha, eu fui fazer uma oficina para um pessoal de Cubatão
E lá em Cubatão, como eles estão rodeados de mata, né, e tem muitas espécies invasoras, entre elas a taioba, eles fazem um patê maravilhoso de taioba. Então, dizer que não é convencional para essa população, né, está sendo um engano. Então, assim, são plantas que não estão no cardápio convencional, né, mas que se referem quando a gente fala dentro da lei da segurança alimentar e nutricional. Por quê? De acordo com essa lei, eu vou ler um trechinho rapidinho, né? O que é essa lei de segurança alimentar e nutricional? Que é a lei 11.346, de 15 de julho de 2006. Ela fala sobre a realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras. Não têm acesso à produção, à cadeia produtiva dos alimentos que estão nas prateleiras dos mercados, né? A gente vai falar do peixinho, Ana Paula, daqui a pouquinho, vai ser um dos exemplos que a gente vai usar. Ela é uma punk maravilhosa. A Aninha tá dando várias dicas aqui. A serralha também, exatamente. Então, elas são recursos alimentares que contribuem para a autonomia das famílias, né? Mantendo uma segurança alimentar e nutricional, que é muito importante. Então, hoje em dia, estima-se que a gente tem cerca de 35 mil espécies com potencial de para serem consumidas como alimentos, né? No nosso prato ali diariamente. Só que a gente só consome 20 espécies. Quais são essas espécies? A batata, a cenoura, um rabanete, né? Que já é uma coisa um pouco mais diferente. Então, base de farinha, óleos, exatamente. Bases de outros produtos e que, por serem um número pequeno e concentrado de espécies que vão fornecer recursos para várias pessoas, né, para grande parte da população, a gente acaba tendo que fazer essa produção em larga escala, né, mantendo esse ciclo vicioso. E essa produção em larga escala, ela contribui para o uso de agrotóxicos, de fertilizantes, né, que além de prejudicarem a nossa saúde, prejudicam o meio ambiente. Para a retirada da cobertura vegetal de uma grande área, então quando eu retiro a cobertura vegetal de uma área muito extensa, consequentemente eu retiro aqueles outros animais que estão fazendo parte daquela cadeia. E aí a gente já comentou isso numa outra live, né, Andréia? Qual é a importância da gente conhecer as plantas para manter uma conservação do ambiente, né? As punks, elas não necessitam de agrotóxicos e nem de adubos, porque elas já estão adaptadas, na verdade, àquele ambiente onde elas estão crescendo. São espécies que vão crescer em beiras de estradas, em parques, em praças, e que a gente pode simplesmente colher e se alimentar, né? E elas, como estão adaptadas ao controle biológico, que seria uma praga, no caso do uso dos agrotóxicos, ou então a utilização de adubo para um melhor crescimento, elas não precisam, porque elas já têm os recursos ali, elas estão ocorrendo naquele local porque elas estão completamente adaptadas ali, podendo sim concluir o seu ciclo de vida. E a extração local não vai afetar o ciclo de vida reprodutivo dessa planta, ou então colocar em risco essa espécie do ponto de vista ecológico, né, colocando ela em risco de extinção. E favorece muito e enriquece muito nutricionalmente os nossos pratos. A gente vai dar os exemplos de algumas espécies e a gente vai colocar aqui também quais são os nutrientes e como elas auxiliam na nossa alimentação. A única coisinha que eu queria chamar atenção, mesmo tendo falado da outra vez, acredito que nem todos estavam aqui da outra vez, porque já faz tempo, né? Foi em abril que a gente conversou sobre isso. É extremamente importante você identificar a planta que você está pegando, né? Ela está lá disponível, assim, você tem recursos hoje em dia pelo celular para conseguir identificar aquela espécie. Se ela tiver flor, melhor ainda, que daí você tem uma certeza, né, 99% praticamente. E
aí sim você vai fazer o uso, você tem que tomar muito cuidado. Hoje em dia tem inúmeros lugares, inúmeros sites que identificam essas plantas, te ajudam a identificar também sem as flores. Nós vamos falar aí da taioba. A taioba é uma delas que raramente tem flor, e pelo formato da folha, o jeitinho que ela, a distribuição, você consegue identificar, né, entre elas. E tem livros, tem manuais, e eu acho que você tem que procurar antes de pegar isso aí. E, principalmente, as pessoas mais antigas, elas têm a cultura, né, de comer isso aí. Pessoas do interior têm o costume de fazer isso, né? Tanto que quando a gente estava selecionando plantas, né, eu até falei assim, ó, essa aqui minha avó fazia bolinho, há quantos anos atrás, né? Então, é isso, certo? Vamos começar a falar delas? Vamos. Elas são Né? alimentos funcionais, né, gente? São alimentos que a Isso. gente, utilizando, consegue potencializar, então, a nossa dieta nutricional. Você quer Uhum. começar a falar da taioba? Começar falando da taioba? Vamos falar da taioba. Vamos falar da taioba. Vocês conhecem a taioba? Aí, a taioba, ela é, ó, eu vou colocar a imagem dela aqui para vocês terem uma ideia. Esse site aqui é maravilhoso, tem um menino que chama Matos de Comer. Tem umas fotos assim belíssimas. Vou colocar aqui para vocês verem a taioba. Olha só a taioba. Olha como ela é. Ela Ela pode é ficar até conhecida também. maior, né? Bem alta. Ela é gigante, é Tem bem ali. gigantona. Ela, cadê minha caneta? Acho que aqui não dá para ver direito, né? Depois tem fotos melhores, mas olha só. A taioba tinha, eu vou contar a história aqui. Tinha na casa do meu tio, e eu não sabia que chamava taioba, porque a gente falava que chamava orelha de elefante, né? Então, dependendo do lugar onde você tá, ela tem os nomes populares, né, Fernanda? Ela tem os Sim, nomes populares. o nome científico da taioba é Xanthosoma sagitifolium. Isso. Xantossu. Então é sempre bom procurar. Xanthosoma sagitifolium, Isso, com um né? X mesmo, né? Xantosoma, e também pode ter uma sinonímia, né? Xantosoma taioba. Não sei se você já viu esse nome Sim, dela, né? E ela é muito parecida, ela é uma arácea, né? E ela é muito parecida com outras, né, Fernanda? Eu vi sim. O assim, que difere ela quando. Eu vou usar um pouquinho dessa farinha. é, Tá. O o que difere formato da. ela é o formato, Uhum. é a folha com essas Ó, linhas, né? Mostra de novo ó, tá ali, vendo? Andréia, por favor. Não, Ó, a no folhinha mesmo. outra, a Aquela, folha. isso. Ó, a folha com as linhas circundantes. Então, a gente vai ver que o pecíolo, da onde sai Aqui, ó. mais para baixo um pouquinho, assim, Andréia, Essas. vai ser no Ah, centro é dela. aqui, né? Isso. Isso. É, esse centro, então, faz com que todas. Tá bom, Ceci, pode usar. Pode usar, filha, pode usar. Tá Tá bom, bom. tudo bem, pode usar. Não vai fazer muita sujeira. Aí, o que Esses. acontece? A taioba, ela tem esse centro, né? Uhum. De onde saem essas Quer ver? nervuras, que são as linhas circundantes, né? E o Isso. talo sai da união das folhas. Tem um Isso. verde uniforme, né? A gente percebe que é a mesma tonalidade de verde. Para além das nervuras, a gente tem a Uhum. mesma tonalidade de verdes. A falsa taioba, ela não tem essas linhas circundantes, e o Isso. talo, que é a parte que está abaixo, ali onde se insere essa parte principal aí que a Andrea está mostrando, ela sai da união das folhas, né? Isso. Essa aqui não Também tem. pode ser, que tem várias diferenças, né? Uhum. Também pode ser uma folha com linha circundante, mas o talo não sai da união das folhas. Uhum. E pode ser uma folha sem linha circundante, com um talo que não sai da união das folhas. E
todas podem apresentar um verde uniforme, certo? Uhum. Ela dá muito assim em áreas bastante úmidas, né? Uma folha muito verde. Então ela precisa de bastante água para estar. Olha ali, ó, essa Ah, parte que eu tô falando do é essa talo. aqui. Essa parte. É, Aonde mas essa aqui é a taioba roxa. tudo bem, não tem- ela vai se É que tá, na peraí que mesma posição tá. da folha. Não, é uma taioba, é do mesmo jeitinho, só que ela é roxa por causa desse talo, né? Do pecíolo, né? Isso. Que pode É ser uma outra também. espécie que a gente também fala de taioba, né? Que é o mesmo nome daquele lá, Xanthosomas violaceum, por causa da cor do pecíolo, né? Sim, só muda o segundo nome, né, gente? O sobrenome que a gente chama de epíteto É, específico. Mas o é o mesmo epíteto gênero, específico. então não tem problema na ingestão, nesse caso, tá bom? Uhum, sim, sim. Você poderia mostrar o esqueminha para elas verem, então, do que eu tô falando, para o pessoal ver? Uhum, olha lá. Olha lá, ó. Então, a verdadeira taioba é esse primeiro que está alinhado aí à esquerda, né? Isso. Quer Olha ver? da onde sai o pecíolo dela, que é aquela haste que vai Uhum. logo para o chão ali, né? Onde ela se fixa no Esse talo substrato, no aqui, ó. solo. Esse Que é pecíolo esse talo, gigante. que é verdadeiro. Isso. Depois as outras, ó, principal característica é a inserção desse talo, que vai estar em outras regiões, né? Exato, ó. E isso auxilia muito na identificação da planta correta para consumo. Tem pessoas que Uhum. fazem charuto com essa planta. Dá para fazer um charuto de tu, né, Andréia? É um charutão para Fazer um fazer com charuto essa. bem grandão, né? Dá para Mata a fazer fome um. da galera toda, né? Você vê? Porque essa planta, quando a gente fala orelha de elefante, você já viram o tamanho da orelha de um elefante? Mesmo se É grande. for um, mesmo se for um dumbinho, um dumbo pequenininho, é gigantesca. Essa folha é gigante, né? Ela é muito grande para vocês terem uma ideia, né? Então acho que agora vocês estão andando por aí, fica mais fácil de reconhecer, né? Essa taioba aí. É. Vão olhando. Se vocês estiverem passando em um lugar que é a Mata Uhum. Atlântica, que tem grande umidade, é uma folha muito grande, vocês já podem desconfiar se é a taioba e conferir esses detalhes. É A verdade, né? taioba, ela tem como características nutricionais, né? Como compostos E, nutricionais, propriedades uhum, carotenoides, isso. vitamina C, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, para quem é vegetariano aí, que o complexo Uhum, B fica em falta, ferro, é. cálcio e vários outros elementos como boro, cobre, manganês, potássio, fibras, né? Uhum. Auxilia, então, na saúde dos olhos, é importante para o sistema imunológico, gente, importantíssimo nesse momento que a gente está passando, manter nosso sistema Sim, imunológico em ordem, né? E é verdade. produção de colágeno. O que é o colágeno? Uhum. É aquilo que vai fornecer a recuperação das células epidérmicas, a sustentação das células epidérmicas, né? Então, tem pessoas que querem ter boas unhas, ter boa pele do rosto, importante para o Uhum. crescimento do cabelo, toma cápsula de colágeno. Não é preciso a gente tomar o colágeno se a gente tiver uma dieta rica em colágeno, né? Então, a taioba é uma dessas fontes. Ela É porque participa esse do colágeno metabolismo. é até sintético, né, Fernanda? É melhor você pegar uma coisa natural do que um sintético, né? Sim, exatamente. Você está indo Tem direto na colágeno. fonte, né? Você está indo direto na fonte. Exatamente. É, só uma coisa que eu queria falar, que eu dei uma olhadinha aqui, e eu vou ser bem sincera com vocês. Eu já comi ela refogada, mas eu não preparei, porque eu não sabia cozinhar nesse tempo, porque eu era pequena, né? Então, com certeza, a minha avó fez isso certamente. Ela não pode ser comida crua, não dá para fazer ensalada. Você tem que dar uma fervida, É né? importante mesmo, isso é. Ela tem que ser Tanto refogada a até porque ela é folha, muito fibrosa, né? sim, tanto folha quanto pecíolo. Você tem que dar uma esquentar a água, colocar e dar uma fervida nela e jogar essa água fora, tá? Você não aproveita isso. E você pode comer também o rizoma, né? Pode.
O rizoma, né? Já chegou no rizoma? Te cortei, Não. desculpa. Você quer falar do rizoma? Pode falar. Não, porque ela também Ó, ela é comestível, né? como é que Hum. prepara o rizoma? O rizoma eu não sei, eu já comi patê, mas rizoma eu não, O sinceramente, não apareceu na minha rizoma, pesquisa. o rizoma vou falar popularmente, é que nem uma batata. Você vai descascar e você vai cozinhar ele como uma batata, né? Ela é chamada também de inhame de folha, porque você consegue comer. É isso aí, que nem prepara couve, Ana, a folha. Você corta ela bem picadinha, assim, fininha, né? Depois de cozer, ou você pode até cortar antes e depois você escalda isso aí. Você não vai comer ela crua, né? E só que tem uma coisa, o inhame ele é extremamente calórico. Ele é bem calórico, né? Então, aí, mas também são escolhas, né? Quem tá fazendo Ah, mas a dieta gente aí, também talvez, precisa de carboidrato, né? A gente precisa de sim. carboidrato. É. Eu não sei o quanto que ela é da batata, a quantidade, eu não sei a quantidade de Desse carboidrato, mas ela é bem rizoma, do calórica. rizoma dessa planta, na Do verdade. rizoma. Isso, do rizoma, a parte do rizoma. Eu não Sim. tenho, eu não tenho aqui nenhuma imagem do rizoma dela. Deixa eu procurar aqui. Vai falando, Fê, enquanto eu tento achar um rizoma para mostrar. Então, assim, ela vai auxiliar, por ter todas essas características nutricionais, ela auxilia na manutenção da saúde óssea. Então, aquelas mulheres que estão entrando na menopausa, elas podem utilizar essa planta também para fixar mais cálcio, né? Que Uhum, falta e aí leva a um quadro de osteoporose, né? É importante para a saúde do coração e do cérebro. É super sim. importante, gente. Auxilia em várias questões e, inclusive, auxilia nas funções intestinais, porque ela é riquíssima em fibra. Tanto é que é por isso Ó, que tem que ser refogada antes do consumo. ó lá o rizoma, gente. Essa parte de onde saem as Rizoma. raizinhas, né? Isso aqui, essa Rizoma parte é marrom. significa na botânica Uhum. um órgão É um caule, semelhante à raiz, né? é um caule subterrâneo, né? Onde sai a raiz. Sim. Aqui nós temos três, ó. Se você for ver, ó, que bonitinho, ela saindo direitinho, igual a Fernanda falou, ó. Aqui, ó. O pecíolo saindo. Então, tudo aqui é comestível, tá? Isso. Tudo é E comestível. aí, as dicas culinárias são, então, fazer ela refogada, né? Dá para colocar talinhos dela refogados no omelete, que fica muito bom. E aí Uhum, associa todas essas questões mais a proteína. Em sim. bolinhos, como a Andrea já tinha falado, mencionado, né? Uhum, E o patê de taioba, fica muito gostoso fazer um patê de taioba, né? Você refoga e tempera da maneira como você quiser e aquilo se transforma num patê. Fica muito gostoso mesmo, muito saboroso. tá falando aqui também um que eu vi, esse eu não comi, mas é que nem chips do risomando. Que nem chips, sabe? Corta que nem batatinha Ah, é, dá pra redondinha fazer, de né? chips e dá pra fazer. Dá pra fazer. Essa aí dá pra você aproveitar ela inteira, né? Olha que bacana. É, tá vendo? O legal é isso, né? Você tem um prato completo com uma planta que você não pagou nada por ela, inclusive. Já Já comeu comeu com quiche queijo? de. Ah, é Ai, que delícia, então. gostoso. É só usar a criatividade. Não pode colocar no suco verde, Não, porque você vai ter que refogar, né? você tem, No suco você dá verde uma você pode colocar a capuchinha, que a gente vai falar agora. Dá para colocar um verdade. pouquinho da capuchinha, que ela é deliciosa. Eu Uhum. não posso ver capuchinha. Eu tenho um negócio na biologia que chama sucesso reprodutivo. O que é o sucesso reprodutivo? É, por exemplo, a planta, ela lança 100 flores. Essas 100 flores vão ser polinizadas. Se 100 flores tornarem 100 frutos, né? Uhum. Porque lembram do ciclo, né? A flor é polinizada por um fator biótico ou abiótico e aí ela fecunda e se torna um fruto. Uhum. Então, se essas 100 flores se tornarem 100 frutos, eu tive 100% de sucesso reprodutivo. Eu Sim. falo que eu acabo com o sucesso reprodutivo da capuchinha porque eu Come realmente tudo. gosto muito dessas florzinhas. Então, eu não posso É, a nem ficar flor é vendo bem muito, eu tenho que gostosa me controlar.
comer uma só. Ela é apimentada, ela tem um sabor maravilhoso, né, Andréia? Porque ela Gostosa. é uma pimentinha bem suave, assim, azedinha e pimentinha. É deliciosa, maravilhosa. Colore Deixa eu só muito falar. bem saladas, né? Fica lindo salada com capuchinha. É, deixa eu só falar uma coisa antes da gente mudar para capuchinha, já mudando. Ai, Gi, eu vou mostrar a foto. A taioba, você faz a reprodução dela pelo rizoma. Então, você tendo um rizoma e fazendo a separação dele, você vai ter taioba pro resto da vida, tá bom? Só isso que eu queria falar, porque a gente pode encontrar, mas daí vai manter, né? É. É isso aí, vamos pra Dá para capuchinha? plantar e aí ela fica, quando ela brotar pequenininha, já dá para consumir ela. Uhum. E é legal porque quanto mais jovem, mais tenro é o órgão, mais molinho, né? Então, mais É gostoso verdade. de comer. Então, é legal também Olha lá, de propagar ela a partir do bulbo em casa. olha lá a Essa é a capuchinha. capuchinha. A capuchinha. Estão vendo? Fernanda, deixa eu contar uma história aqui. Eu tava lembrando. A primeira vez que eu comi capuchinha, sabe onde foi? Hum. Contigo, num congresso lá em Minas Gerais, que a gente pediu um prato de macarrão e veio com essas Ah, eu florzinhas de lembro. enfeite. Você Eu lembra? lembro. É, porque, olha, foi há Foi. muito tempo atrás, vou até pôr minha cara. Foi o Congresso Latino-Americano de Ecologia, né? Foi. Foi há É. muito tempo atrás, foi em 2009, eu acho, se eu não me engano. E isso não era tão comum. Tanto que a gente até estranhou a hora que viu. Falou, será que come É, isso aqui? Daí a gente comeu, e foi bom pra caramba, né? claro. Claro que a gente não ia deixar de comer, né? Tava no prato, a gente comeu. Olha ela aqui, ó, a capuchinha, tá É, eu vendo? lembro dessa salada, tava linda, eu lembro dessa salada. Tava Era lá. um bangalô que a gente tava, né? Eu lembro desse lugar. Tava bom pra caramba. Tava a Renata junto. É. Foi mal gostoso isso. Eu não lembro do congresso, mas das capuchinhas eu lembro, né? Ai, ai, Bom, é essa aí, e então. agora? O nome aí, Fê? Falhou? Capuchinha, ela é o nome Uhum. científico dela, gente. É. Ups. Oi? Tá me ouvindo, André? Agora eu tô. É Tropelo, Tropeolum majus, Atropela tá? Majos. Escreve-se assim, ó, Tropaeolum majus, tá? Tá vendo? Essa é a capuchinha. Uhum. Ela é bem simplesinha de reconhecer. Algumas Sim. plantas são parecidas com ela e não são a capuchinha. Então, nessas plantas que a gente tem dúvida, a gente tem que esperar elas terem flor, né, Andréia? Sim, Porque sim. aí a gente consegue identificar qual é a espécie correta. É uma dica aí, antes. Eu olhei essa folha aí, eu pensei no gerânio, né? Mas o gerânio, ele tem pelo na folha. Essa aí não tem. Ela é glabra, ela é lisa, sabe? Então já é uma diferença, né? Que já vai ajudando aí na parte a parte reprodutiva, né? Só com a parte vegetativa. Ops, É, mas tem isso várias aí. folhinhas dessa aí que se reproduzem principalmente em áreas de várzea, que são da Hum. mesma família, que agora eu não sei dizer. Deixa eu ver aqui rapidinho que A família é. capuchinha, É, a família a gente quase não usa, chama Tropauelace, mas ela é uma da ordem da Brassicalis, que é da couve. Escutou? não, ordem? Ou travou? A ordem dela é Brassicalis. É da couve, Hum, mas a família é Trapaoelace. A gente quase não escuta ela, né? é. Não, não é tão comum assim, pelo menos pra gente, né? Foi a primeira vez que eu ouvi falar nessa família, Mas foi uma hoje. alternativa também dela é comprar as sementinhas e plantar. Eu já cultivei em vaso, ela é bem tranquila. Se tiver uma área externa para ela ficar exposta ao sol, ela cresce facilmente. Ela é ornamental, né? Também. Ela é muito Uhum. linda e muito útil. Ela é Ela é rica em linda. vitamina C e minerais. Então, Isso. ela tem ferro, cálcio, iodo, potássio, zinco e alguns compostos sulfurados que são benéficos para o sistema imunológico.
De uma Uhum. maneira geral, né, gente? Planta vai fazer bem para o sistema imunológico. É Em verdade. geral, as plantas elas têm vitamina C, porque a vitamina C é o ácido ascórbico. E o ácido ascórbico na planta, ele ajuda a neutralizar os radicais Uhum. livres que atuam Tá. agredindo o interior ali das células, né? Então, Uhum. sendo assim, ela é boa também para tratar tosses e resfriados. E para melhorar o Isso. nosso sistema imunológico também. Essa E tem planta dá uma. para usar muitas partes. Dá para comer a Sim. folha, pode Uhum. Não, uma coisa que eu achei bem bacana dessa planta, a hora que eu estava estudando, é que assim, a gente come, mas não percebe muito, né? Ela pode, ela como ela é um meio que, ela é um tempero. Eu esqueci, ela é que nem a pimenta, azeda? condimento. Não, é que nem um condimento. Mas qual que é Condimento o sabor? O sabor da pimenta é azedo? Não, amargo. é picante. Picante. É picante. Então, é um negócio desse, porque essa semana eu estava vendo o MasterChef e daí eles deram uma prova para os caras lá fazerem que não podia usar sal. Então eles tinham que usar outras alternativas. Então essa aqui era uma alternativa, É, como um condimento, né? sim. Ela se destaca no sabor, É, porque tem né? tanta gente que precisa fazer na dieta, precisa. Isso, picante, obrigada. A Aninha salvando aí. Você E é legal consegue da reduzir a capuchinha que quantidade de sódio. a gente pode utilizar quase todas as partes também. Uhum. É, consegue Você já reduzir a comeu? quantidade de sódio e consegue utilizar várias partes, né, do vegetal. As vagens a gente pode. Hum. Acho que a Andrea tá dando umas travadas, Andrea, pra mim. Eu tô travada para você? Tá dando umas travadinhas. E agora? Tá melhor. Tá melhor? Tá. Uhum. Não, mas eu tô conseguindo escutar tudinho que você tá falando. Tá. Das diferentes partes, você tava falando Isso. disso. A vagem dela, né, que ela vai dar uma vagenzinha verde com sementes, elas podem ser utilizadas como substitutas para alcaparra. E aí entra isso bem que a Andrea falou, né? Ela pode ser, como ela não é gostosa assim de comer crua, não é bom a vagem a gente comer crua, a flor e a folha a gente pode comer crua, tranquilamente Uhum. desses pés, né? É, pode ser feita uma conserva, tipo um picles com essa vagem. Olha que delícia, né? Sim. E ela vai ficar um substituto para as alcaparras, né? Dá para usar ela em omeletes também, dá Uhum. para usar as folhas como refogado ou comer elas cruas, decorando as saladas, como as folhas também. Sim. Uhum. Um pouquinho do amargor, Sim, para sim. quem acha que eu gosto, né? Pessoalmente eu gosto. Mas tem Hum. pessoas que o amarguinho incomoda um pouco. Então dá para fazer uma pitadinha de açúcar ou de mel, né? E aí pode colocar em suco de fruta, né? Quem perguntou aí se dá para colocar em sucos detox. E Faz molhos para ideia. equilibrar o adocicado. Fica uma delícia. Uhum. Eu preciso comer As mais folhas a gente dessa. pode fazer. Essa é maravilhosa. Pena que não tem muito perto daqui de casa. Uhum. As folhas elas podem ser utilizadas em sanduíches, né? Então, até tem uma sugestão de sanduíche de pepino que dá para colocar as folhas junto e fica bem gostoso. Ela é meio Uhum. refrescante, sabe? Ela combina muito com o verão também. Que gostoso. E é isso aí. Ela é mais por semente, né? Para você, para ter a reprodução dela, né? Olha, sinceramente, Andréia, eu plantei ela por semente. Agora, eu não sei se alguma parte dela Semente. rebrota, né? Como é É. que Porque essa aí funciona?
Eu sempre ouvi falar de semente, não sei como se pode ou não. Mas não custa nada, né? Mas tem Deixar pelo menos facinho um de achar, em salinho, né? qualquer loja de jardinagem tem semente de capuchinha. Supermercado, supermercado É, tem também. Uhum. Isso aí. Vamos para outra? pode ir. Pois- Vamos pro Ai, peixinho que a deixa eu Aninha falou? Hein? O peixinho. O tá, nome do deixa eu ver. peixinho é difícil, hein? Peixinho é Stachys bizantina, o nome do peixinho. Peixinho tá na moda agora, hoje em dia, né, gente? Vocês conhecem ele? Ó, vou mostrar o peixinho. Opa, deixa eu botar o peixinho. Olha lá o peixinho, né? Filho, sai daqui. Dela aqui. Por favor, agora não. Tá bom, filha? Olha só que bonita. Que bonitinha que ela é. Ela é toda peludinha, né? Ela é Ela toda realmente peludinha. lembra um peixinho. Quando a gente destaca a folha dela, Uhum, ela lembra o formato do corpinho do peixe. uhum. Isso aí. Por isso que ela tem esse nome popular. Também pode ser chamada de lambarizinho, né? Uhum. Ela tem, ó, deixa eu mostrar aqui uma coisa dele frito. Olha só como parece um peixinho mesmo, ó. Tá vendo? O pessoal empana, né? Eu já tô dando a receita antes. É, O eu pessoal, tenho ela aqui também. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso daí que você está você tem fazendo. aí? Olha aqui que bonitinha, ó. Olha que Ela linda. parece mesmo um peixinho. Por quê? Ela tem Uhum. muitos tricomas, né, gente? O que que são os Uhum. tricomas? São esses pelos. Ela é muito Isso. peluda. E por ser muito peluda, ela dá essa sensação de ser gordinha, né? Uhum. Ela é conhecida também como orelha de coelho. Eu vi isso aí. Orelha de Uhum. coelho. E o pessoal come, assim, o que eu mais vi, o que eu já experimentei, foi ela empanada mesmo. Fora isso, eu não comi nada de diferente. Você já comeu diferente, Fernanda? Sem ser empanada? Fica crocante, Eu é nunca bem. comi o peixinho, pra falar a verdade. Esse É, foi um que eu nunca provei. ela Ela lembra lembra, um ela pouco o tem. aspecto da sálvia, Uhum. para quem É, quer fazer uma comparação assim. é. A minha E sálvia tá muito pequena. Ela fica, mas ela isso, ela é fica bem mesmo. É o maior. formato, ela é bem maiorzinha assim. Mas ela tem muito pelo, diferente da sálvia. A sálvia não tem tanto. E o gosto dela no final fica parecendo mesmo um peixinho, sabe? Um gosto de peixe, pra falar a É, ela lembra verdade. mesmo. Ela é bem gostosa, viu? Ela tem muitos óleos vegetais e minerais, especialmente o potássio, cálcio, ferro, né? Uhum, Tem um manual da Embrapa, que se a gente procurar na internet, a gente encontra uhum, facilmente, sim, e fala sobre todas essas punks, e a Peixinho é uma dessas que é contemplada nesse manual, né? uhum, sim. Então, Ela é muito comum ela aqui fala a no sul e respeito no disso. sudeste, viu, Fê? É, Eu não sei se tem alguém que está assistindo aí a gente, que não é dessa região e que está acostumado ou já viu. Porque ela é muito comum no sul e no sudeste, não mais do que isso aí não, tá? uhum. Uma curiosidade da Peixinho, que eu trabalho também com uma linha de ginecologia natural, né? E algumas Isso. mulheres que não querem utilizar absorvente, elas utilizam o peixinho como um absorvente natural, por causa dos tricomas, né? Ela não causa Uhum, alergia para essas mulheres uhum. e, e ele absorve o sangue menstrual também. Então é uma outra forma de uso dessa planta que é bem interessante. É porque eu estava vendo que ela tem óleos essenciais com ação antimicrobiana. Talvez seja até por isso que elas usem, né? É, E faz bem, ela né? Isso. E por causa dessa camada de tricoma muito Hum, grande, ela acaba servindo como uma camada mesmo de reter o sangue, exato, exato. né?
E daí dá para fazer, né, um monte de coisa também. Eu vi também omelete, né, você falou? Dá para fazer. Dá para utilizar ela refogada, né? Mas a forma mais clássica do peixinho, eu acho que se alguém for experimentar, tem que fazer, é empanado e frito, né? Isso, Como se fosse um peixinho mesmo. como se fosse, A isso ideia aí. é essa, né? É. E aí, pra gente terminar de hoje, né, que a gente já deu bastante receita, essa aqui eu acho que a gente vai fechar meio com chave de ouro, porque ela é boa, né, ela é a verdade do que é uma planta, um alimento funcional, né, a dente de leão. Vocês conhecem dente de leão? Aquela Fernanda que a colocou gente umas fotos assopra, gente. belíssimas aqui. Umas fotos belíssimas, olha que lindo. É aquela florzinha da tatuagem. Isso. Que na Dente verdade de não é leão. a flor, né, que é tatuada, é o fruto. A flor Isso. dela é amarela. Muitas vezes essa planta, ela é interessante porque ela tem muito, pelo menos aqui na região de São Paulo, né? Qualquer Sim. pracinha, jardim, qualquer coisa, ela Esquina, cresce. qualquer esquina. Na minha esquina tem uma. Qualquer beira de calçada, né? E aí a gente vê ela em duas fases. E aí aqui nessa primeira foto que a Andréia está mostrando, foca lá, Andréia. Toca lá. Ela tem Ela tem a florzinha amarela, né? Essa Isso, flor, na verdade, é uma inflorescência, um conjunto de isso. flores, né? Uhum. Que depois, quando é polinizada, se transforma em fruto, que vira o branquinho, né? Que a gente assopra e quando a gente assopra e cada um desses aquênios, né? Que são Uhum, os sim. frutinhos ali seguros, que vão voando Parece ali por essa estrutura que tem a função realmente de levar elas pelo vento, né? Cada um uhum, desses é um fruto. sim. Então Cada a um era gente uma está flor. vendo fases diferentes da mesma planta. E muitas vezes a gente acha que é uma planta é uma e outra é outra, né? Sim. E aí é importante a gente observar a folha que está ali na base, normalmente Uhum, em contato com o solo, né? Então, sim. aí vocês vão conseguir reconhecer dente de leão quando tiver com flor, quando tiver com fruto ou quando Sim. tiver sem nada. Porque a Uhum, folhinha, ela é perene, ou seja, ela continua ali, né? Durante sim. todo o ciclo de vida da planta. Ela vai estar ali, enquanto a planta Uhum. estiver viva, tá? Essa é uma planta que medicinalmente ela é muito utilizada, né? Ela tem uma capacidade diurética que é já bastante reconhecida na literatura científica. E nutricionalmente, ela é muito rica. Ela tem vitamina A, tem vitamina B, vitamina E, vitamina K, vitamina C. Os minerais, né, que são cálcio, potássio, magnésio, cobre, ferro. Tem proteína, tem inulina, tem pectina, tem riboflavina e tem tiamina, né? Então, ela Isso. é muito rica em nutrientes também e pode Complexo complementar B. os pratos. É muito Uhum. difícil, a gente não vai conseguir encher a barriga de dente de leão, mas a É. gente pode complementar os pratos com dentes de leão, né? Porque ela é uma plantinha mais miúda, né? Pode É ser porque. consumido na salada. Pode falar, Uhum. pode falar. Não, porque essa planta, a gente estava falando no começo, que elas são consideradas como ervas daninhas. Essa é a que mais considerada, né? E olha a quantidade de coisa que a Fernanda falou, quantidade de proteína, carboidrato, lipídio, fibras, uma quantidade absurda de vitaminas, né? Que riboflavina e tiamina são vitaminas do complexo B. Enorme. E o pessoal não dá tanto valor, né? Tem até frutano, que é a inulina, para você ter uma ideia. Ela é extremamente rica, esse matinho que tem em tudo quanto é lugar, né? Se você for ver. É um Era matinho isso. bastante importante, né? E que a gente Uhum. pode ir colocando aos pouquinhos na nossa alimentação. Acho que de todas que a gente falou, é a mais fácil de encontrar, né? E a Sim. gente pode ir se adaptando ao sabor, à textura, testando as diferentes receitas, né? Ela pode Uhum. ser consumida na salada, pode ser consumida em sucos, em chás, pode ser tomado várias vezes ao Pode, dia, pode né? comer Não as tem folhas, muito. Pode pode comer as comer, folhas. pode. Pode fazer assim,
As folhas, a indicação que eu tenho é para fazer chá, para quem tem muito a perna inchada. Funciona muito bem. Ela atua como um diurético, né? E também para quem tem gordura no fígado. Funciona muito bem essa planta, né? A parte das folhas. Porque ela atua como detox, né? Então ela também E, pode compor sucos detox, né? Pode estar ali presente no suco detox, para quem perguntou, também pode estar acrescentando. Pode ser utilizada como um tempero suave, então foi como eu falei, complementando as receitas, né? Salpicado nos pratos, pode ser refogado junto com o alho e com a cebola, né? Como um temperinho também. Só não pode ser utilizado para gestantes, né? E pessoas com cálculos biliares intestinais. Todas as pessoas que têm cálculos biliares, elas têm que tomar cuidado em estar utilizando as plantas diuréticas, né? Porque vai estimular a saída desses cálculos. E também porque, dependendo da concentração, ela vai afetar a capacidade renal dela. Então, assim, quando uma pessoa começa a utilizar uma planta diurética, que tem a propriedade diurética, ela tem que se preocupar em tomar muito mais água do que ela já tomava naturalmente, né? sim. Ela tem que estar consciente da necessidade do consumo de água para poder deixar com que a planta atue de forma benéfica, senão ela pode até intoxicar o próprio organismo. De uma maneira geral, né, Andréia? Fora a capuchinha, eu acho que todas essas podem ser utilizadas com refogados, né? Refogando-se a planta. Não esquece de dar uma fervida na taioba, né? Só isso. É importante higienizar bem, né? Porque são plantas que vão estar no ambiente. Então, se são plantas que crescem na beira de calçada ou em parques, elas podem estar recebendo ali um cachorrinho, né? Um É gatinho. verdade, um Então, é gatinho. sempre bom a gente Higienizar higienizar bastante. muito bem essas plantas, né? Sim. E refogar e ir testando, gente. A gente tem que fazer esses testes. Procurem por punks no Google, sabe? Se informem. Tem várias que estão aí. A gente só deu uma breve introdução a respeito Tem o delas. livro, né? Esse livro é um livro clássico. Posso livro. Ó, o livro clássico das plantas alimentícias não comestíveis É no do professor Brasil. Morenzi, do Instituto E Plantário. do Valdeli. O Valdeli, ele tem uma série no YouTube que eu não lembro agora o nome de cabeça, mas depois eu deixo o link aqui para vocês, vocês vão atrás. Ele mostrou, né? Esse livro é o resultado da tese de doutorado dele, né? No Rio Grande do Sul. E ele faz um trabalho belíssimo com o pessoal dos assentamentos do MST lá no Sul, para as pessoas se alimentarem, né? Para ver a quantidade que tem lá de mato, né? Para poder comer. E aí, a grande maioria não conhece, tá tudo por ali. Tem esse livro, tem esse guia no Google, vocês conseguem achar bem fácil, né? Hoje em dia. Dá para reconhecer, espera ela florir, né? Algumas não precisaram, que a gente mostrou hoje, né? Acho que hoje em dia grande parte das pessoas tem um celular, dá para utilizar e para ver a identificação da planta para conferir, né? Antes de comer. Mas elas são bem. O livro eu mostro. Mostro sim. Tá aqui, ó. É que ele tá no espelho, né? Então fica ruim, né? Chama plantas alimentícias não Notícias não convencionais. convencionais. Isso, Quais tem são o os Matas de autores? Comer, é o Valdeli, Ferreira Knapp e o Lorenzi. Tem no Matas de Comer, eles têm um grupo que é sensacional. Eles põem receitas assim de sucos, de coisas que a gente nem imagina, né? Eu descobri essa semana, eu não sabia. Eu tenho uma primavera gigantesca aqui na minha janela. E eles fazem suco das brácteas de primavera, daquela parte cor-de-rosa mesmo. Tira as florzinhas e faz um suco, coisa mal. Eu não vou fazer ainda. Eu já fico cheia de ideia. É Tem isso várias, aí. gente. Daria para fazer mais umas 20 mil lives, mas o que a gente quer, na verdade, é estimular vocês a irem pesquisar também,
né? Se adequar para a região de vocês, para ver o que tem de possível e ir Uhum. testando e fazendo os testes, né? Não ter medo de se alimentar de plantas, só É. com a necessidade, claro, sempre de estar confirmando Uhum. qual é a espécie com base no nome científico, tá bom? Para não É, haver nenhum engano aí. esse menino aí, eu acho que ele que é o responsável pelo Matos de Comer, né? O Guilherme, se eu não Guilherme me engano. Minieri. É, ele tem um trabalho, assim, belíssimo mesmo. Vale muito a pena. As imagens até que a gente mostrou da Taioba são dele, né? A gente mostrou o site dele no comecinho. É, só a última coisa que eu queria falar, Fernanda, rapidão, que já a gente está quase em 1 hora. É, só para higienizar, tem gente que não sabe como higieniza, né? Então, assim, a gente sempre deixa água com cândida, é o que eu uso, né? Para 1 litro de água, 1 colher de sopa de cândida, deixa ali e pronto. É isso, e pode dar uma ferventada também, né? Uhum, Isso é isso aí. aí. Obrigada a todos aí, obrigada, Fer, pela Obrigada, gente. parceria. Valeu pela interação. Obrigada, Andréia, por disponibilizar seu espaço aqui. E Uhum. em Vamos breve a gente volta fazer. com mais coisas, gente. Coloquem aí o que vocês querem saber de plantas, que ajuda a gente Uhum. a ter no processo criativo aqui. É verdade. Obrigadão, Manda viu? sugestão, isso aí. A live vai ficar salva, aí 24 horas, e daí vocês vão mandar. Quanto tempo na água? Ah, eu deixo pelo menos uma meia hora, né? Pelo menos uma meia hora, tá bom? Falando tchau. Muito Tchau, bem-vinda. obrigada, tchau. Tchau, Ceci, dá um beijo. Dá tchau, você saiu correndo. Agora que Ceci, tinha que. agora que a gente chama Agora ela, você ela saiu volta. correndo. É isso aí. Brigadão, gente. Foi isso. Segue Beijo, minha gente. Até mais. segue aqui também, né, Fernanda? Fala do É, seu, que eu você tem que tenho. participar. Eu tenho o meu Insta que tá aí começando a engatinhar ainda, que Uhum, chama Saberes Botânicos. E isso. tenho o grupo do Facebook, que é o Herbolárias de Ginecologia Natural, para as Isso mulheres aí. que querem saber aí das diversas fases que a gente enfrenta e dos diversos ciclos que a gente passa. Tem Uhum, planta medicinal para todas elas, beleza? isso aí. Obrigada, Andréia. Valeu, Segue. viu? Obrigada, obrigada a vocês. Tchau, gente. Até. Beijo, tchau, Beijo. até. Tchau, Ceci.